Sejam bem-vindos vocês que vêm pela primeira vez, o estudo é de vocês também. A gente usa essa estrutura de espaço, mas para que eu possa usar os livros, os materiais que às vezes eu trago, e também para que a gente possa não perder a gravação, que acaba atendendo a pessoas que estão fora daqui, que não podem vir, que têm, né, dificuldade de se movimentar. A gente vem estudando até aqui alguns traços gerais do perfil biográfico de Jesus, com a intenção de tentar perceber aquilo que nos textos que a gente tem como fonte, que são os evangelhos, é plausível, portanto pode ter acontecido de fato, e também conseguir separar aquelas construções que surgiram posteriormente aos próprios evangelhos, com o objetivo de justificar uma teologia, no caso, a teologia católica de modo geral, já que a nossa tradição é toda ligada à Igreja Católica. Então a gente viu aqui a questão da descendência de Jesus, se ele teria sido ou não descendente de Davi, o nascimento dele, as condições que se deu, a virgindade, a concepção virginal de Maria. Vimos também um pouco a respeito da figura do Messias judaico que estava lá, presente na cabeça dos apóstolos, dos discípulos, se Jesus se enquadrava ou não nesse papel. Vimos também os milagres e especificamente a ressurreição, que é o grande milagre do Cristo, que alguns vão considerar como fundador do pensamento cristão. Porque até que Jesus voltasse, a única coisa que sobrou para os discípulos durante aqueles 3 dias foi um profundo desespero. Porque eles tinham aberto mão de toda a vida deles, tinham aberto mão de todos os compromissos, tinham aberto mão de tudo, enfim, para que pudessem seguir aquele homem que daí a pouco tempo, pouco mais de 3 anos, simplesmente é assassinado. E as coisas se tornam bem difíceis. Hoje a gente vai tentar fazer uma pequena passagem pelas fontes de estudo que são disponíveis a respeito de Jesus. Porque, na verdade, se vocês pensarem bem, a gente lê quase todas as coisas de segunda, terceira mão. A gente lê alguém falando sobre Jesus, a gente lê alguém falando dos textos fundamentais que falam sobre Jesus. E vejam, quando a gente pega lá como referência a série de livros do Emmanuel, onde ele retira um versículo e faz a exegese desse versículo, comenta. Nós temos o texto do Novo Testamento comentado em segunda mão. Não é o próprio texto que está dialogando com a gente. É um comentário dele. E isso vai se desdobrar ainda em terceiras leituras, quando alguém pega, eventualmente, aquilo que o Emmanuel falou sobre o texto de Jesus e passa a fazer uma interpretação da interpretação que o Emmanuel fez. E a gente vai decantando tudo isso, no fim, é muito difícil você dizer que uma fala motivacional, ou que uma fala que está baseada em caridade, em afeto, não está no Evangelho. Ela está, mas ela já sofreu tantas reformas que é difícil de você buscar, né? Como quem conta um conto aumenta um ponto. Da onde vem isso? A gente tem dificuldade de voltar às fontes. Então hoje nós vamos tentar entender que fontes são essas. O que a gente tem disponível, entender se aquilo que a gente chama de Novo Testamento, e mais especificamente, os 4 evangelhos, porque os outros já não são mesmo sobre Jesus, os outros são relatos dos ensinos de Jesus, não é mais um esforço biográfico, é quase um esforço de memória para que se registrasse o que ele tinha falado. Primeiro, nos Atos dos Apóstolos, a gente tem ali a comunidade cristã, quando ela estava surgindo. Depois, nas epístolas, a gente tem orientações para as comunidades mais recentes ainda, que vão vir depois, como que elas deviam se portar e como que elas deviam viver a prática cristã.
A gente tem que entender se esses 4 textos eles eram, de fato, textos relevantes no começo do cristianismo, se eles foram escritos daquele jeito, quem os escreveu e como que a gente vai ler esses ensinos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que é um livro que a gente costuma ler abrindo ao acaso, mas que tem uma lógica de escrita, Kardec é muito pouco provável que tenha escrito esse livro pensando que a gente o leria abrindo ao acaso no culto no lar. Tanto é assim que na introdução da obra ele vai apresentar para nós algumas orientações históricas e culturais a respeito dos textos. Então, abrindo a introdução, o item 1 da introdução, primeiro parágrafo, o parágrafo é longo, mas nós separamos um pequeno trecho, Kardec diz assim: podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamentar seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última conservou-se constantemente inatacável. É claro que o Espiritismo vai se dedicar, enquanto esforço religioso, à moral dos ensinos de Jesus, o que já tiraria da gente uma grande cota de peso nessa briga, para saber o que está dizendo de verdade, o que está dizendo de mentira. Nosso objetivo aqui não é entrar nessa briga que já dura pelo menos uns 20 séculos. Não é isso, porque nós não temos ganho. Identificado que existe um conjunto moral fundamental do pensamento do Cristo, o que nós queremos perceber é onde aqueles ensinos estão presentes, o que dos textos que a gente tem como textos verdadeiros foram modificados e talvez a resposta mais importante desse movimento todo. Esses ensinos estão presentes em outros lugares? Ou seja, existem alguns outros textos que podem servir de fonte para nós? Porque se você reduz seu horizonte de visão para os 4 evangelhos canônicos, é claro que você tem uma visão bastante ampla, acima da média a respeito da realidade. Mas não há muita clareza nos 4 evangelhos, por exemplo, a respeito da mediunidade, ou como se processa esse fenômeno. Não existe muita clareza ali a respeito do processo de reencarnação. A gente tem lá uma inferência em João, quando Jesus conversa com Nicodemos, tem uma outra quando os discípulos perguntam se Jesus era João Batista, né? Ou quando perguntam para Jesus quem era João Batista e por que o Elias, que tinha que vir antes do Messias, não tinha vindo, e aí Jesus vai dizer, olha, já veio, ele é João Batista. Tem algumas referências indiretas. Talvez existam outros textos em que essas referências não sejam indiretas. E por um movimento histórico, esses textos foram colocados a escanteio. Daí o objetivo do nosso estudo hoje não é só ficar apresentando problemas, dizer, tal texto é assim, tal texto é assado. Não. Nós vamos fazer um panorama geral de como foram construídos os evangelhos e ver quais evangelhos não estão hoje na nossa Bíblia. E entender por quê. Tudo bem? Primeiro ponto nisso tudo que a gente tem que entender é que toda religião, gente, é um processo humano e, portanto, histórico. Jesus não ensinou absolutamente nada. Perdão, ensinou. O que ele mais fez foi ensinar, né? O que ele não fez foi escrever. Ele não registrou nada ele de próprio punho. Isso é uma característica dos grandes iluminados. Ele não escreve de próprio punho, porque ele não tem tempo para isso. Ele está presente e ele é a manifestação dos ensinamentos e da presença de Deus entre nós. Então ele aproxima de si pessoas que vão tomar nota do que ele está falando, mas ele de próprio punho não registrou nada. O que já é por si só algo que merece atenção.
Porque se Jesus não ensinou por escrito, ele ensinou falando, e se a gente pega a datação estimada dos primeiros textos como algo que surgiu em torno do ano 50 depois de Cristo, se ele morreu por volta do ano 30, a gente tem 20 anos, pelo menos, em que nada estava escrito. As pessoas não estavam preocupadas em escrever. Elas estavam preocupadas em ensinar, sobretudo aquelas que viveram com ele. A intenção de escrever, ela vem a partir do momento que aqueles companheiros que conviveram com Jesus começam a morrer. E aí, bem, o que nós vamos registrar disso? Mas o fato de a gente ter textos escritos e esses textos terem sido selecionados ao longo da história, terem chegado até nós hoje, algumas pessoas podem entender, esse é um movimento conduzido ou coordenado pelo mundo espiritual. Certo, existe um esforço do mundo espiritual para preservar a verdade, mas é um processo humano e que a gente vai ver a fundo que está muito mais atrelado a escolhas políticas, escolhas bem humanas, do que em questões espirituais. Porque a partir do momento que a igreja difunde os seus ensinamentos, que ela se torna uma religião estatal, que ela se torna a maior herança que a gente tem do Império Romano, porque o Império Romano era muito burocrático, era muito estamentado, dividido em categorias, muito hierarquizado. E quando a igreja se torna a religião oficial do Estado, inclusive com autoridade para perseguir os que não eram cristãos, que é algo que você imagina que é difícil de entender, sobretudo se você pensa que os cristãos até bem pouco tempo estavam sendo perseguidos. E a igreja passa a ter autoridade para perseguir, ela precisa construir um cânone, uma literatura oficial. Ela precisa dizer, olha, nós somos isso e não somos aquilo. E essas escolhas vão partir de leituras, muitas vezes, bem particulares. Vini, sendo a mediunidade algo totalmente natural da espécie humana, que acompanha a espécie humana desde sempre, né? Por que você acha que houve um esforço da igreja para apagar a mediunidade dos textos ou de trazê-la como natural? O que a mediunidade ela obscurece do movimento cristão tradicional? A igreja primitiva, mentira. A igreja primitiva ela nunca existiu. Existiram igrejas primitivas. A igreja oficial, eu posso dizer isso, ela estabeleceu um discurso de linhagem ou de hereditariedade. Então ela vai dizer assim, olha, o nosso movimento ele é católico, portanto ele é universal, ele é apostólico, então ele vem direto dos apóstolos e ele é romano porque a sede dele está ali no Bispado de Roma, que vai se tornar o coração da igreja nascente. E há uma disciplina para que você se torne sacerdote dentro desses princípios. O sacerdote, ele vai ser, primeiro, o intermediário entre o indivíduo e Deus. E segundo, é sacerdote aquele que passa por uma ordenação e por uma iniciação que é muitas vezes simbólica, ritual, mas também é teórica. Então, o sacerdote ele precisa, como a gente vê hoje, fazer um seminário de teologia, ele precisa estudar a fundo algumas questões e dominar alguns conceitos que vão definir que ele é sacerdote. A mediunidade não depende disso. A mediunidade não depende de iniciação. A mediunidade não depende de um rito, nem de uma liturgia específica, e ela não precisa que o seu portador necessariamente passe por uma formação, passe por um estudo, igual a gente vê no seminarista ou no sacerdote. E aí o problema da mediunidade está exatamente no ponto da autoridade. Nas comunidades primitivas, muitos
membros eram considerados profetas, né? Mas, à medida que a igreja se organiza, você não pode ter alguém que não teve nenhuma ordenação como sendo detentor de autoridade. E a mediunidade, ela não depende disso. A mediunidade, na verdade, o que ela faz é romper. Então, eu posso dar o exemplo dentro do próprio movimento espírita, ainda que isso seja um pouco polêmico para algumas pessoas. Os grandes médiuns que a gente conhece, todos eles, não são oriundos de cursos de formação de médium na casa espírita. Eles são oriundos da mediunidade espontânea. Então, o Chico, a Dona Ivone do Amaral Pereira, Divaldo Pereira Franco, né? A gente... o Julinho lá do Espírito Santo, né? A gente tem vários grandes médiuns que não são egressos desses cursos. Eles podem até depois ter sistematizado cursos para ensinar um pouco da experiência que tinha, né? E são cursos que fazem muito bem para a gente. Mas eles vêm contra a ordem estabelecida. A Dona Ivone, quando levou o livro Memórias de um Suicida para a Federação Espírita Brasileira pela primeira vez para ele ser publicado, o presidente da FEB, à época, disse para ela: não, nós só publicamos Chico Xavier. Você não é uma médium reconhecida. Então, ela guardou o livro, quase jogou fora. Então, a mediunidade, ela tem disso. Ninguém controla ela. E a gente vive num mundo religioso, onde você precisa que a autoridade seja garantida. Sem esse controle é difícil, né? É uma ameaça. Na verdade, ela nunca deixou de ser, porque os discursos diferentes surgiam, a única questão é que os médiuns eram perseguidos. E foram durante muito tempo perseguidos, porque, sobretudo dentro da igreja, né? Eles vão ser considerados aqueles que vão perverter o ensinamento. Também. Também. Mas em algumas circunstâncias, eles estão falando a mesma coisa. Estão falando dos mesmos ensinamentos. Só que eles estão deixando à mostra como que as igrejas, de maneira hierarquizada, instituída, elas têm que fazer um sacrifício. Qual que é o sacrifício? Olha, para você ter muitos seguidores, para você ter muita gente, para você ter posses, para você ter recursos, você acaba tendo que transformar o seu ensinamento em algo que seja facilmente replicável. Ou seja, que você consiga ensinar para qualquer pessoa e para que qualquer pessoa aprenda muito rapidamente e possa se sentir parte daquela igreja e possa, por sua vez, também replicar os ensinamentos. Nessa escolha, muitas vezes há um sacrifício da profundidade do ensinamento. Porque, eu vou cumprir alguns ritos, eu vou cumprir alguns ritos externos, então eu tenho alguns sacramentos, eu tenho algumas práticas exteriores que eu preciso fazer. E se eu cumprir aquela prática exterior, eu estou equilibrado com Deus e eu estou cumprindo meu papel. O sacerdote entende o significado da prática. Quando ele vai lá e molha a cabeça do bebê no batismo, ou quando ele vai fazer o coroamento de Nossa Senhora, ou algum outro rito, ele sabe o que significa o rito. Alguns membros da igreja sabem o que significa o rito, mas boa parte dos fiéis não tem a menor ideia do que significa esse rito. Mas entendem, olha, se eu fui lá e eu cumpri tal coisa, se eu fui lá e eu tive tal comportamento, se eu fui lá e eu fiz tal procedimento, eu estou em contato com Deus. Então, muitas vezes os médiuns, eles vão ser ao longo da história, os indivíduos que vão dizer assim: olha, vocês que estão aí dizendo que estão difundindo a mensagem do Evangelho, vocês não estão difundindo a mensagem do Evangelho. Vocês estão fazendo as pessoas acreditar que estão se transformando, mas elas não estão se transformando, elas estão continuando as mesmas pessoas, só que estão aliviando a consciência a partir de um gesto externo. E aí eles são perseguidos por isso. Os médiuns vão ser muito perseguidos por isso. E aí vejam, isso não é nem
apenas entre as crenças que não acreditam na mediunidade, porque no Espiritismo a gente acredita na mediunidade, mesmo assim quando surge um médium que traz às vezes algumas mensagens ou instruções dos Espíritos que estão chamando as pessoas para rever o que está sendo feito, a turma vai dizer, não, você é um contraventor, você é um isso, você é um aquilo. Daí a gente fica numa situação difícil, né? Mas se a gente olhar para trás, foi o mesmo movimento que aconteceu lá no começo. Como os evangelhos, voltando aqui, eles não foram escritos no tempo que Jesus estava vivo, nem logo depois que Jesus morreu, a preocupação não era uma preocupação de contar a biografia de Jesus, é possível que eles tenham sido escritos de trás para frente. Começa com a crucificação e depois vão remontando ao princípio da vida, juntando aquelas histórias que eram contadas pelos discípulos. Por exemplo, o livro Paulo e Estevão, ele vai dizer que a primeira anotação feita a respeito das falas de Jesus foi redigida por Mateus. Inclusive, uma pessoa que está assistindo o estudo pela internet mandou para mim essa pergunta. Você disse que o primeiro evangelho publicado foi... publicado, até parece que tinha editor. O primeiro evangelho que a gente tem notícia é o de Marcos. Mas lá o Emmanuel disse que é o de Mateus. O Emmanuel está errado? Não, o Emmanuel não está errado. O que acontece é que o primeiro texto de Mateus não era um evangelho como a gente conhece. Muito provavelmente foram simplesmente anotações das falas de Jesus. Quase aforismos. Eram textos que serviam para os discípulos lembrar do ensinamento de Jesus quando eles fossem falar. Então vejam só, eu tenho aqui as minhas anotações. Vocês têm as anotações de vocês. Eu estou falando, vocês vão anotando. Essas anotações eram algo muito semelhante aos primeiros textos de Mateus. Por quê? O objetivo não era escrever um livro. Era simplesmente registrar os ensinamentos. Para que quando eles fossem ensinar para outras pessoas, eles pegavam o material escrito e diziam, opa, eu tenho ali uma referência. E é bem isso que Paulo faz no livro Paulo e Estevão. Ele vai até a Casa do Caminho para pegar uma cópia dos textos que eram os ensinamentos, não era a história da vida de Jesus. Eram os ensinamentos. Então, esse proto-texto, que é o que algumas tradições vão chamar, ou vão entender como a fonte Q, que é uma fonte perdida, que a gente não tem acesso a ela, porque não sobreviveu, ele era muito mais sintético, muito simples, reduzido, algo parecido com o que a gente tem hoje no Evangelho Gnóstico de Tomé. O Evangelho Gnóstico de Tomé são 114, se eu não me engano, aforismos. E cada um deles começa assim, Jesus vivo disse, uma fala de Jesus, só. Não tem nenhuma história, são só os ensinos. Essa fonte primitiva, ela não é o Evangelho, mas ela vai ser utilizada como base para quase todos os evangelistas escreverem seus textos. Aí, de fato, quando a gente parte desse princípio e entende que as anotações de Mateus eram aforismos, a gente pode então mergulhar no primeiro texto. Olha, o primeiro texto que a gente tem notícia a ser escrito foi o Evangelho de Marcos, de fato. Quem que era Marcos? Marcos era sobrinho do Barnabé, ele era ligado a Pedro, ele era muito jovem, embora fosse judeu e falasse o aramaico, ele era também versado em grego pela região em que ele vivia. Quando Paulo começa a tarefa dele, Marcos é mandado para acompanhar Paulo, mas eles se desentendem. Na verdade, Marcos não aguenta o ritmo de Paulo. E aí Paulo devolve Marcos para a mãe dele. E manda ele voltar, diz, não quero ele comigo, não dou conta. Tal. Ele não dá conta de me acompanhar, na verdade. Volta para a casa da mãe. Marcos, então, que era muito mais novo. Então, se Pedro tinha na casa dos 40, 50, quando ele começa a pregar, Marcos devia ter 17, quando vai acompanhar Paulo. E ele vai depois, então, da não continuidade da tarefa junto com Paulo, ele vai acompanhar Pedro.
E Marcos vai ser o intérprete de Pedro, porque Pedro não falava da língua, Pedro falava só aramaico. Então, à medida que Pedro andava e ensinando, Marcos era o tradutor. O que é uma coisa muito legal da gente pensar, né? A gente vai entender que o Evangelho de Marcos, ele é a compilação dos ensinos que Pedro ministrava. Mas com também a luz das primeiras anotações de Mateus. Então a gente vai ver que todos os evangelhos eles são a soma de algumas leituras. Em algum momento, à medida que os apóstolos vão falecendo, surge o desafio. Mas como é que nós vamos contar a história de Jesus do futuro? Diante desse desafio, Marcos disse, eu vou escrever então o primeiro relato. E aí ele redige, baseado naquilo que ele tinha ouvido de Pedro, mais os textos de Mateus, um proto-evangelho de Marcos. E aí, gente, nós vamos ter que entender com muita clareza o seguinte. Os evangelhos, eles, entende-se hoje, academicamente, historicamente, que eles são fruto, na verdade, de um movimento de 3 escritas. Todos eles. O de João tem mais até, mas basicamente 3 escritas. A gente tem uma primeira escrita sumária, que é bem enxuta, ainda sem o compromisso de justificar pontos teológicos dessa ou daquela concepção, bem provavelmente escrito pelos próprios que dão nome aos textos, ou por alguém bem ligado a eles. Isso vai se dar em torno do ano 40 a 60, ali do primeiro século. Depois nós temos uma segunda escrita, que é quando os evangelhos que já estão consolidados influenciam uns aos outros. Então vocês vão ver, por exemplo, que é muito comum dizer que o evangelho de Marcos é a base para todos os outros. Mas a gente tem coisas que tem em Marcos que tem em Mateus. Tem coisas que tem em Mateus que tem em Marcos, mas que é diferente do texto base de Marcos. Tem coisas que só tem em Mateus, ou então que vai ter em Mateus e em Lucas. Então a gente vai ver que os versículos eles vão meio que se trocando assim dos evangelhos. Então nessa segunda escrita, que é uma escrita intermediária, aqueles textos que são mais lidos começam a influenciar uns nos outros. Isso vai se dar no século II, a partir do século II, basicamente. E nós temos uma terceira escrita, que vai ser lá no século IV, que é quando as pessoas estão interessadas em estruturar um cânone mesmo, e que é algo bem próximo dos textos que a gente conhece hoje. Aí é onde surgem as interpolações, onde as questões vão começar a justificar a teologia, onde a igreja vai traçar uma linha no chão e vai dizer assim, daqui para cá é certo, daqui para lá é tudo uma bobagem, nada faz sentido. Então isso é um processo que vai durar 400 anos. Né? Daí o evangelho que eu estou chamando aqui de Marcos, que nós estamos aferindo aqui como sendo de Marcos, é o próprio evangelho de Marcos. Porque Marcos vai desencarnar lá nos anos 70, 80, 90 e, bem, o texto vai sendo reescrito a partir daqueles alunos que estudavam o Marcos, enfim, né? Isso vai se dando dessa maneira. O segundo texto que surge é o de Mateus. E olha que interessante, Marcos usa as anotações pessoais de Mateus para escrever o Evangelho de Marcos. E depois quem escreve o Evangelho de Mateus vai se basear em Marcos e vai acrescentar outra coisa. Só que aqui já surge um outro contexto, que é aquele que a gente falou nos outros estudos. É justificar Jesus como Messias para os judeus. Lucas era um indivíduo muito intelectualizado. Ele era médico grego, ele conhece Paulo e ele se apaixona por Paulo, no sentido mais puro da expressão. Ele, quando vê Paulo pregar, ele fica embevecido de ver como que alguém podia ter tanta vibração, tanta presença, tanto magnetismo como Paulo tinha. E ele larga então a tarefa dele de médico e ele vai seguir Paulo. E ele vai fazer isso bem no olho do furacão, porque a comunidade judaica que está ali em Jerusalém, em torno de Tiago, irmão de Jesus, era bem fechada, queriam manter Jesus como um profeta judeu, tinham dificuldade de se abrir para os gentios.
Ele próprio era um gentio. Paulo quer pregar para os gentios, para os não-judeus. E ele começa então a perceber um problema. Qual que é o problema? Um discurso bem específico que os evangelistas tinham e que dizia respeito ao povo judeu, que é o discurso da parúzia, ou do retorno do Cristo ao mundo. Já viram? Jesus está voltando, Jesus vai vir e quando vir, vai vir na sua glória e tal. A primeira geração dos cristãos acreditava que Jesus ia voltar mesmo. Ele ia aparecer por aí de alguma maneira. Isso para o povo judeu tinha algum sentido, porque eles esperavam um Messias. Agora, para o povo não judeu, isso não tinha o menor sentido. Sabe? O grego ouvia os cristãos falar disso e dizia, poxa, mas não tinha a menor noção disso que estão falando. Que maluquice é essa? Que doideira é essa? Né? E aí o que Lucas faz? Ele pega e redige o Ato dos Apóstolos. É o mesmo autor, do Evangelho e do Ato. O texto é muito semelhante, a linguagem é muito próxima, a escrita é muito elaborada. No Ato dos Apóstolos ele está falando para os judeus, basicamente. E aí no Ato dos Apóstolos a questão da parúzia, da volta do Cristo, está presente. Mas ele vai redigir um evangelho que vai tentar conciliar as fontes dos vários que estavam surgindo naquele momento. Então ele vai pegar Marcos, ele vai ler Marcos, ele vai pegar Mateus, ele vai ler Mateus, só que ele vai somar as leituras de Marcos e Mateus, as informações que ele próprio colhe de Pedro, e como nos diz Emmanuel, que ele colhe de Paulo, que tinha interesse de escrever uma vida de Jesus a partir do que ele tinha registrado de Maria. Então Lucas faz esse esforço de redigir um texto que tentasse harmonizar questões e desse um sentido mais linear, vamos dizer assim, mais coerente, lógico, para o não-judeu da história de Jesus. E aí ele vai inserir algumas coisas nos textos dele que são muito interessantes. Para os judeus, Jesus tinha 12 discípulos. Por que Jesus tinha 12 discípulos? Porque o autor do Evangelho judaico quer dizer que Jesus é o Messias, lembra? E são 12 porque cada um representa uma das tribos de Israel. E aí, como cada um representa uma tribo de Israel, é como se o Messias que viesse ao mundo fosse escolher um de cada comunidade para implantar seu reino na terra. Lucas não entendia isso, né? Então ele vai dizer, são 12? São. Mas além dos 12, existem 70 outros homens e mulheres que seguem Jesus. Então ele vai harmonizando esses ensinamentos e vai dizendo, olha, Jesus é isso tudo que vocês estão dizendo, porque ele era muito conciliador, né? Ele era uma pessoa de bom coração. Jesus é isso tudo que vocês estão dizendo, mas ele é algo além também. E aí a gente tem então os 3 evangelhos que a gente chama de sinóticos. O que significa isso? Se você pegar os evangelhos e for lendo eles pareados não dá, né? Porque são 3. Mas se você for lendo eles conjuntamente, você vai ver que eles falam basicamente das mesmas coisas. Então, esses são os sinóticos. Os 3 sinóticos, por volta do ano 100, 90, 100, já tinham a sua redação primeira concluída. E aí vão sofrendo as alterações da comunidade que seguia esses textos ao longo do tempo. O que a gente precisa lembrar é que eram centenas de pessoas falando de Jesus. Vocês imaginem, qualquer um que tivesse tido contato com ele pelo menos uma vez, tinha muito para dizer, né? João vai falar para nós no evangelho dele que nem todos os livros que poderiam ser escritos sobre a terra dariam conta de contar quantas maravilhas Jesus tinha feito no mundo. Muita gente vai falar sobre ele. Esses textos vão ser aqueles que vão se tornando universais, no sentido de que, olha, embora as pessoas não tenham muito acordo sobre todos, tem uns aqui que as pessoas leem mais. Tem uns aqui que estão mais presentes em diversas comunidades. Tem uns aqui que são mais reconhecidos como sendo legítimos. E aí esses textos vão tendo essa proeminência. O que é um pouco diferente do Evangelho de João.
Porque se os 3 primeiros são sinóticos e estão preocupados com a vida, quase a biografia de Jesus, o Evangelho de João, ele não tem o menor compromisso com a vida mundana de Jesus, não. Ele usa os ensinamentos da vida humana do Cristo. Mas toda a mensagem do Evangelho de João está condensada no mistério da corporificação do Logos. O que é isso? Está condensado. A palavra é mistério mesmo, no sentido de assombroso, de diferente, de fantástico, de magnífico. Quase próximo da palavra milagre que a gente viu no último estudo. O Evangelho de João está dedicado à maravilha da corporificação da sabedoria no mundo. E a sabedoria é o Cristo. Por isso que o Evangelho de João começa: no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Né? E aí está falando de Jesus. Como ele está preocupado em demonstrar algo que é bastante fora do padrão, né? Ele vai ser o evangelho em que Jesus tem falas mais profundas, simbólicas, enigmáticas, em que Jesus demonstra faz algumas profecias bem mais difíceis de serem compreendidas. Jesus realiza feitos também fantásticos. Mas esse Jesus, ele é a corporificação, ele é quase, no sentido que a gente dá hoje para a palavra, um avatar. Né? Ele olha para Jesus, claro que não como avatar, porque não existia essa ideia na comunidade judaica e grega, helênica, onde o texto é escrito. Mas ele era a corporificação do estado mais puro de entendimento que existe. Esse é Jesus para João. As pessoas vão chamar o Evangelho de João de um evangelho místico, é o evangelho da comunhão, é o evangelho da presença do sagrado, do divino no mundo. É um evangelho que vai ser escrito por volta do ano 90, do ano 100, então ele é o mais tardio dos evangelhos. E é o que tem maior contato com a comunidade gnóstica. Se você pegar os ensinamentos de João e você for buscar as relações que esses ensinamentos têm com o texto gnóstico, que era uma das correntes cristãs do primeiro século, é o que tem mais conexão. O Evangelho de João ter sido um evangelho de muita experiência, né, um evangelho místico, assim, você acha que ele também foi produzido por pessoas que seguiam o João, ou ele tem mais chance de ter sido escrito por João mesmo? Não, nenhum deles foi escrito do jeito que a gente conhece pelo próprio autor. É porque é um evangelho tão difícil, né, tão simbólico, as pessoas que conseguiram transcrever o que João queria tiveram muito capricho, muito cuidado, porque os outros, eles têm uma característica muito diferente. O de João, ele é tão simbólico que é quase que as pessoas tinham que anotar exatamente o que ele falava, porque era difícil trazer um ensinamento da lembrança. Ou não. Sabe por quê? Porque vamos pensar assim, hoje, um critério para a gente seguir um instrutor, quase sempre, é se esse indivíduo é famoso. Então a gente olha o indivíduo e fala assim: nossa, ele tem muitos livros publicados. Nossa, ele tem um canal no YouTube. Nossa, ele vai fazer palestra e faltando um dia as pessoas já falam que não tem mais lugar para você ir assistir ele. Então você tem que chegar cedo, horas antes, porque senão você não consegue ouvir. E a gente entende que esse então é o perfil de alguém que, bem, de alguma forma deu certo no caminho espiritual. Porque a gente faz uma lógica muito parecida com a lógica mundana, né? A gente pensa assim, o indivíduo que é um popstar nesse mundo, ele tem tudo isso. Ele é muito seguido, ele faz uma propaganda de si mesmo grande e tal.
Mas quando o indivíduo tem o foco nessa lógica de consumo do bem espiritual, ele não tem tempo para experienciar. E muito menos, ele não tem tempo para acompanhar quem ele está ensinando. Então ele fala desbaratadamente, e ele pode atingir a milhões de pessoas na fala dele, mas ele não consegue sustentar a prática de muitos. Nem acompanhar, nem dizer, olha meu filho, aqui você está às vezes se equivocando num entendimento seu, ali você está se equivocando no outro, né? E isso é muito visível no tempo de se tomar decisões difíceis na vida social, na vida política. Esses instrutores, eles não têm, esses professores, eles não têm muito compromisso com orientar você na vida ou te ajudar a tomar decisões, porque eles não estão preocupados com isso. Sob um discurso de, não, o indivíduo é livre, nós não podemos interferir no modo de pensar de cada um viver sua vida, o que é um discurso real, mas não é disso que nós estamos tratando de dar concretude para o ensino do Evangelho, né? Dar concretude na minha vida, porque se eu estudo o ensino espiritual e eu não consigo me tornar uma pessoa melhor, mais justa, mais amável, mais coerente, socialmente mais desejada, né? Assim, que faz bem para os outros, o ensino é inútil. Então esses mestres não fazem isso. Como eles não fazem, o ensino deles é do teórico. Então eles vão te encher de referência bibliográfica para que você se encha de livros para ler e entenda que no fim das contas você conseguiu anotar tudo direitinho. Só que isso é uma lógica moderna, não é a lógica do primeiro tempo do cristianismo. Na verdade, no começo, os mestres, aqueles que tinham um ensinamento, que tinham entendimento do evangelho, ajudavam muita gente, mas viviam numa loca, assim, numa quebrada. E a pessoa queria estudar o evangelho, ela ia para lá. E ela ia estudar com esse indivíduo. E ela ia ouvir esse indivíduo falar mais do que isso. Ela ia tomar orientação com esse indivíduo. E ela ia praticar o que esse indivíduo sugerisse para ela. Então, o ensinamento ia criando raízes no indivíduo. É claro que alguma parte dos ensinamentos são anotados, mas outra parte são vivenciados. Porque aquilo fica tão patente na mente do indivíduo que depois é fácil dele transcrever em palavras. Então, a lógica que a gente tem hoje é a lógica verbal apenas. Na verdade, é a lógica discursiva, não é a lógica prática. A gente tem até dificuldade de reconhecer, se a gente tiver perto da gente um bom instrutor, mas que não fala, a gente não consegue aprender com ele. Porque a gente quer que ele conte para nós, e via de regra quer que ele conte algo que eu não sabia antes. Algo que seja novo, ou algo que seja fantástico. É um perigo. É um perigo. Então, no caso de João, não é que as coisas foram tão elaboradas que as pessoas precisavam tomar nota. Não. A vivência com aquela comunidade era muito intensa, mais reservada, mais intimista e provavelmente com práticas, que a gente acha que isso é uma bobagem, né? Disciplinas espirituais que levavam o indivíduo a concretizar o ensinamento. Quando você vê lá o padre católico que reza de joelho, ou que reza o terço, ou a freira. Quando você vê o praticante budista que entra no templo e faz prostrações para Buda. Aí no auge de uma arrogância cristã, né, que nós somos campeões em fazer isso, a gente diz assim, que coisa sem sentido. Ou então, quando num terreiro de Umbanda, vai começar a gira, e aí a pessoa vai e defuma o espaço, cantando os pontos, sabe? Que ritual horroroso. É ritual para quem não entende. Para quem entende, é um exercício de treinamento da mente. E como que funciona o treinamento da mente? Olha, cada vez que o indivíduo tem que parar, pegar o texto, se ajoelhar para rezar, ele condiciona a mente que ele está fazendo é algo diferente, sagrado, que merece toda a atenção. Quando ele entra no templo e ele faz a prostração, ele está reconhecendo que ele está entrando num lugar onde ele está presente para alcançar a iluminação. Quando ele vai cantar os pontos e defumar o terreiro, ele está dizendo, olha, eu estou limpando a casa, porque agora o que vai acontecer aqui é a
manifestação de entidades que trazem verdades que podem mudar a minha vida. Então a gente olha de fato, isso é um rito horroroso, mas é um rito porque nós somos muito pobres simbolicamente, somos muito pobres espiritualmente. A gente acha que a prática espiritual é igual ler um teleprompter, assim, né? Que a pessoa vai lendo, o texto vai passando, você vai lendo. Não é. Então, se a gente tiver hábitos de treinamento da mente diário, e aí o espiritismo pode criar esses hábitos, né? Você pode estabelecer horários para você ler, para você fazer prece, para você meditar. Você está treinando a sua mente. E aí, quando você vai treinando a mente na presença de alguém que é mais experiente, a forma de ver os fenômenos é diferente. Eu digo, por exemplo, como médium. Enquanto médium, muita coisa, 90% a gente aprende nos livros. Mas tem 10% que a gente só aprende convivendo com um médium mais experiente que a gente. Detalhes, coisas assim, bobas, mas que vão ajudar muito a sua prática. Então, nesse sentido, é que o ensinamento precisa ficar claro. Mel, você consegue ligar a tomada ali? Vê se ele chega, porque senão ele vai acabar. Né? Esse sentido que o Evangelho, a tomada do computador. Não, esse aí você deixa aí. Não tá ligado aqui, né? Isso. Se ela chega. Ali também. Ali, Mel. Eu não sei se deu para entender, Mel. Deu, né? Então, assim, não tem a ver só com registrar por escrito. A gente consegue chegar em volta. Não tem a ver só com registrar por escrito. Tem a ver com ter experiência do ensinamento. Bem, encaminhando para o fim da nossa fala, eu queria voltar com vocês na comunidade gnóstica que eu já falei algumas vezes. Porque aqui eu acho que está um grande aporte para os estudos espíritas e para os estudos cristãos do século XXI. Por quê? Durante muito tempo, o que a gente encontrava de textos para reformular os nossos estudos eram cópias dos textos já conhecidos. Mesmo assim, à medida que a civilização vai se espalhando, a possibilidade da gente encontrar novos textos vai ficando diminuta. E a história vai sendo cada vez mais a versão vencedora dos fatos. Porque, na realidade, as coisas simplesmente acontecem. Né? Quem conta a história são os homens. Mas em 1945, foi descoberto em Nag Hammadi, uma área desértica do Egito, vasos de barro contendo dezenas de textos que eram até então desconhecidos da comunidade cristã. Eles eram referenciados por outros autores. Então, por exemplo, aqueles cristãos lá do primeiro século que vão refutar esses textos, vão citá-los. Mas a gente não tinha os textos. E a gente não tinha ideia de como que os próprios gnósticos pensavam. A gente só tinha a versão dos adversários dos gnósticos. E esses livros, esses pergaminhos, tinham vários evangelhos gnósticos. Para a tristeza do nosso coração, quem achou foi um indivíduo que não tinha muita dimensão do que ele estava achando. Então, levou para casa, a esposa usou um pouco para fazer fogo no fogão de casa, vendeu para colecionador no mercado negro, fez uma série de coisas. Os textos foram aos poucos sendo recuperados e só começaram a ser publicados na década de 80. Então é algo, se você pensar do ponto de vista da história, muito novo. Tanto que dentro do Espiritismo é pouco que a gente fala dos evangelhos gnósticos, a gente quase não conhece. Tem alguns autores, né? Existe um específico, se não me engano, se chama José Carlos Boberg, que tem feito alguns estudos sobre isso. Ele publicou um livro sobre o Evangelho de Maria Madalena. A gente tem o Hermínio, que é um pioneiro, que vai escrever o Evangelho Gnóstico de Tomé, vai tratar aqui no Cristianismo a Mensagem Esquecida dos gnósticos, mas fora isso, autores espirituais, quase ninguém fala disso. E o que está contido nesses textos? Né?
Qual que é o pulo desses textos? Ou por que esses textos podem ser relevantes? Uma vez que a gente entende que os canônicos são a versão vencedora, a gente tem que pensar quais são as outras versões. E por que elas não venceram? A pergunta da Mel sobre a mediunidade no começo, ela é um indício. Se você precisa construir um discurso de autoridade, todo movimento que contraria aquela autoridade vai ser rechaçado, vai ser destruído. A gente tem, é claro, muitas lendas que vão surgir sobre Jesus e muitas fantasias. Há evangelhos apócrifos, tidos como apócrifos, porque os apócrifos têm uma ideia de serem falsos, né? Onde Jesus faz coisas que vocês nem imaginam. Mas especificamente o contexto gnóstico de entendimento de Jesus é algo muito precioso. Há uma autora norte-americana chamada Elaine Pagels, que foi uma das primeiras a se debruçar sobre os evangelhos gnósticos aqui na América, e ela vai escrever um livro chamado Os Evangelhos Gnósticos. Nesse livro ela faz uma síntese das descobertas de Nag Hammadi e também apresenta para nós a estruturação do pensamento gnóstico contido nesses textos. Então, quais são esses textos? Evangelho de Filipe, Evangelho Gnóstico de Tomé, Evangelho de Maria Madalena, Apocalipse de Pedro e alguns outros textos. Vocês veem, se na década de 80 eles foram traduzidos para o nosso idioma, até a gente conseguir fazer esse estudo da constituição dos textos como foram feitos os outros, vai demorar mais um pouco de tempo, né? Como os gnósticos acreditavam na crença? Acreditavam em Jesus. Primeira coisa, eles eram totalmente contrários à ideia de que Jesus teria ressuscitado um corpo material. Inclusive, eles vão, em alguns textos do Evangelho de Filipe, eles vão debochar dos cristãos que acreditam que Jesus ressuscitou num corpo de carne. Eles vão dizer, olha, isso é infantil, nenhum corpo material revive. Jesus voltou, mas não foi de carne. Ele voltou de outra maneira. Eles vão dizer que essa história de que Pedro é o continuador natural e único de Jesus não é verdade. Eles não acreditam na ascendência de Pedro sobre a igreja. Então vejam, eles já vão dizer que não há ressurreição. Eles vão dizer que Pedro não é a autoridade máxima. E quando você questiona Pedro, você não está questionando a figura do pescador que já tinha morrido há muito tempo. Você está questionando quem está no lugar de Pedro, dizendo que está lá por autoridade dele. Os gnósticos não aceitavam intermediação sacerdotal. Então você tinha, claro, aqueles que eram instrutores, professores, mas eles não eram responsáveis pela sua comunhão com Deus. Eles iam te ensinar sobre como viver, mas a sua vivência era sua. De modo que não eram eles que iam te colocar em contato com a salvação. Você não dependia deles. Na verdade, a gente pode dizer que eles faziam com que a gente fosse um pouco mais livres, né, nessa relação crença e durante o ensinamento eles eram iguais. Então imagina que nós estivéssemos aqui numa reunião gnóstica, a gente chegaria numa reunião de culto e faríamos algo bem parecido com o que a gente faz aqui na primavera, sexta-feira. Quando a gente vai compor a mesa para ver quem vai participar, em tese, todos os membros da instituição podem ocupar a mesa para comentar. Por quê? Porque o ensinamento é de todos. E aí eles perguntavam, você quer participar? Você quer dar um ensinamento para a gente hoje? Ou então tiravam na sorte para ver quem ia ocupar o lugar do instrutor. Isso é algo muito arrojado para uma crença. E enfraquecia a figura dos que eram os todos. bambambãs da época. E eles eram tão interessantes que eles não eram necessariamente contrários a que a pessoa fosse a uma igreja que tinha um padre. Eles diziam, você pode ir, mas lá é só um pedacinho.